Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e hoje eu tenho de um lado o meu amigo que deixou de ser analfabeto e virou poeta em 5 minutos, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta! E aí, assistidores e assistidoras de vulcões em erupção? E do outro lado, meu amigo que é o maior ferreiro de todos os tempos, mas é a única pessoa na forja que não sabe trabalhar com ferro, Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Na última sexta-feira, dia 14 de outubro, se encerrou no Prime Video a primeira temporada de Os Anéis de Poder. Acompanhamos os primeiros passos da história de como os Anéis de Poder foram forjados, conhecemos os antepassados dos Hobbits e vimos o esplendor de Númenor e Moria. A segunda temporada já está em produção e continuará sendo a produção mais cara da história da televisão. Mas será que a série funcionou? Quais foram os melhores e os piores fatores de Os Anéis de Poder? A série conseguiu corresponder à imensa expectativa criada? Será que o conteúdo agrada tanto aos fãs mais ferrenhos de Tolkien, quanto aos que conhecem nada sobre o universo? Tudo isso a gente discute hoje com vocês. Antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes para você que é fã do Meia. Primeiro, lembra de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, com todo mundo que você puder. Essa rede é importantíssima para o podcast crescer cada vez mais. E mais uma coisa, se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify, avalie o podcast aí pelo aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Spotify nota a gente, distribui melhor para potenciais novos ouvintes e nos ajuda a expandir cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, e olha que vai ter muita delonga no episódio de hoje. Vem com a gente debater a primeira temporada de Os Anéis de Poder no Meia Opinião. Meia Opinião. Porque o Gusta adora quando eu faço isso, eu já vou passar a bucha direto pra ele. Gusta, e aí? Eu quero que você responda duas coisas. Primeiro, a pergunta óbvia, o que você achou da primeira temporada de Os Anéis de Poder? Mas eu quero que você responda essa pergunta levando em conta as impressões que a gente tinha no nosso episódio lá de trás, quando saíram os primeiros 2 episódios da série. Se as nossas expectativas lá atrás, se as suas expectativas lá atrás foram completadas dentro do que era imaginado, ou se a coisa descambou. Não descambou, não. Eu acho que a minha opinião que eu tinha assim no começo era de que a construção desse mundo ia ser com adaptações, né? Ia ser com mudanças em alguns pontos, mas que os criadores da série iam levar em consideração o amor que os fãs têm pela série. E eu acho que até o final do último episódio, né, desse 8º último episódio, isso foi levado em consideração. Acho que todos os pontos que eles levantaram no primeiro e no segundo episódio, que já saiu de uma vez, eles fazem alguns apontamentos de como a história vai caminhar, né, ali dentro da Terra-média e das outras terras ali, né, dos outros ambientes que os personagens estão circundando. Tem um problema de ritmo que começou a acontecer depois do terceiro episódio, mas esse amorzinho que eles têm pelos personagens, pelas histórias, pelos elementos que compõem a história, permanecem. Não acho que eles deixaram tudo por terra, mas muitas críticas, assim, dá pra gente desdobrar, né? Não foi perfeito igual eu imaginava que seria. Eu imaginava que teria chance de bater House of the Dragon, sabe? Mas não bateu, nem de longe. Acho que em termos narrativos, da história em si, de captar o espectador, não conseguiu, como foi feito em House of the Dragon, que a gente comparou tanto lá naquele primeiro episódio. E aí depois eu te pergunto por quê, tá? Lucas, e aí, suas impressões gerais sobre a primeira temporada de Os Anéis de Poder? No geral, eu acho que ela começa e ela se encerra bem. E ela tem um miolo ali bem chatinho. A gente gravou aqui, né, sobre os 2 primeiros episódios e eu gosto bastante dos 2, principalmente pelo visual da série, por como eles apresentam. Eles levam os 2 episódios pra apresentar todos os núcleos ali de personagens e eles apresentam bem. Só que depois ela perde o ritmo. Ali do episódio 3, 4 e 5, não acontece nada praticamente. Ficam vários
núcleos ali, o elenco perdido, tem episódio que você não sabe nem quem é o protagonista mais, porque a Galadriel só fica largada lá, reclamando, resmungando de algumas coisas, não faz nada. E é isso. E aí você vai no outro episódio, não, mas agora aquele lance ali do Mithril vai ser resolvido. Não vai. Fica lá o elfo batendo o pé com os anões. Os anãos, né? Uns 3 episódios sem resolver nada. Aí a Galadriel fica lá na cidade também, um tempão. A história perdeu um ritmo. E eu acho que até é culpa da direção. Porque a gente perde esse senso de quem que é o protagonista da série ali no meio. E a gente não se importa meio que com nenhum personagem. Fica um monte de personagem jogado ali. E a história é perdida. A história não caminha pra lugar nenhum. Pra mim esse é o maior problema da série. Só que ali no final, pra mim, do 6º episódio pra cá, as coisas começam a acontecer, né? Eles já retomam o fôlego ali, já... Beleza, nós perdemos esse tempo todo aqui, só que agora vamos tentar resolver até o último episódio, vamos entregar as respostas que o pessoal tá querendo, vamos colocar esses personagens agora separadinho. Cada um encerra a temporada ali, cada núcleo, com a sua jornada estabelecida que vai ser ali pra segunda temporada. Então, no geral, o final da série eu gosto bastante, principalmente o último episódio mesmo. Eu acho que eles retomam aquilo que eu senti no primeiro episódio, que retornar pra Terra-média, o jeito que eles apresentam os personagens e tudo que a série tinha de bom no começo, eu acho que eles conseguem trazer de volta agora e encerram bem, né, a narrativa. Ó, lá vamos nós. Não me levem muito a mal não, mas assim, eu acho que tem uma palavra muito cruel que define bem o que eu senti com essa série. Eu senti o trabalho amador. E não é assim que eu tenho um problema com ela como um todo. Eu acho que ela tem pinceladas de bons momentos, é assim. E não são assim pinceladas de bons episódios, são pinceladas de bons momentos dentro de alguns episódios. Mas, cara, era muito dinheiro na mão pro resultado ser esse, sabe? Eu acho que essa é a grande questão. Era muito dinheiro, muita expectativa na mão pro resultado ser esse. A gente termina a temporada, na minha opinião, claro, com um resultado ok. A gente tem uma série ok, meio assim, Stranger Things, só que sem as melhores coisas de Stranger Things, que são o carisma, que é você sentir pelos personagens. Como o Lucas até já falou e o Gusta concordou aqui. Eu acho, assim, essa série tem extensivos problemas e boa parte deles estão moldados nas expectativas que eles mesmos criaram pra série. Eu acho que é isso que é mais complicado. É uma série que foi, de novo usando uma palavra forte, foi muito prepotente. Você vê vários graus de prepotência na série, tanto na produção, quanto no elenco, quanto nos showrunners, quanto na equipe, quanto nos efeitos especiais, quanto no marketing, especialmente. E isso prejudicou demais a série. Eu não vou me estender muito em detalhes pra gente não enrolar a conversa, mas eu acho que, assim, 350 milhões de dólares numa temporada e a temporada ser desse jeito, não dá. Ela não é bem escrita, ela tem muitos vazios, falta muita coisa, falta muito conteúdo, falta progressão de personagem, falta evolução de personagem. Você não se conecta com ninguém, você não gosta de ninguém. Ela tá bonitinha? Tá bonitinha, mas assim... Não, bonitona, vai, pá. Cara, você não consegue... Pra 350 milhões... Não, ela tá belíssima. Tá linda. Não dá. Difícil fazer melhor. 350 milhões por temporada não dá. Ela só é muito plástica, na minha opinião. Ela só não tem muita textura, mas ela tá belíssima, assim. Um grande exemplo pra mim é a batalha daquelas 3 personagens que ninguém sabe quem são contra o suposto Gandalf lá, pseudo Gandalf, o estranho que não é estranho. O fogo é de CG. Gente, bota fogo nas coisas. É só botar fogo, sabe? Não precisa fazer o fogo de CG. Nem tudo é computação gráfica. E é mais um exemplo dessa falta de... Sei lá, você não se conecta com aquilo. Parece que a gente tá no sonho do Sandman, sabe? No terreno do sonho lá. Que tudo é meio, assim, fantasioso, meio blasezão. Só que sem grande angular. Só que sem olho de peixe também. Põe o George Miller pra fazer esse filme, a gente ia ter um monte de estátua gigante pronta assim, ó, pra usar. Ia tá tudo... A gente ia virar uma nova Torre Eiffel. Pra mim, o grande problema puseram dinheiro demais na mão de gente... Não é nem que é de gente incompetente, de gente que não provou competência ainda. Você tem 2 showrunners que nunca fizeram nada. Os caras não têm currículo.
E os caras estão com o maior orçamento da história da televisão na mão, com um elenco absolutamente desconhecido, pra um streaming que tá fazendo uma investida que foi um passo maior do que a própria perna. Como a gente tinha especulado no episódio anterior sobre Anéis de Poder, eu acho que ficou muito claro que foi um passo maior que a própria perna. Lançar ao mesmo tempo de House of the Dragon, lançar com showrunners desconhecidos, com elenco desconhecido, apostando só no fato de ter muito dinheiro como suficiente pra fazer a série funcionar. E não dá. Sobre essa questão da arrogância, assim, da série, eu não vejo muito como como que você usou? Você usou uma palavra, prepotência. Eu não vejo muito como prepotência, eu vejo mais como uma pretensão mesmo. Eu sinto que a série é muito pretensiosa. E isso não é negativo. Eu acho que você tá encarando como uma forma negativa de enxergar É porque eu tô negativo hoje. Tem que mudar esse mindset aí. Você tá vendo essa posição aí como negativa da criação da série, como se eles estivessem arrogantes em relação ao próprio trabalho que eles podem fazer. Mas eu vejo como uma pretensão. Eu vejo que eles enxergaram um trabalho e um orçamento muito grande na mão deles, e eles falaram assim, a nossa pretensão é fazer um épico, e a gente quer que todos os episódios sejam épicos. E aí cruza muito com o que a gente conversava em off. A gente falava, gente, se todo episódio tá muito épico, se toda cena tem Nada muita épico. coisa, se toda cena é grandiosa, tudo tem pretensão, então pra que eu vou olhar, né? As coisas precisam ter uma delimitação, eu preciso saber pra onde eu vou olhar, eu preciso saber qual núcleo é importante, eu preciso ter uma métrica ali de importância de personagens, e eles não têm isso, tudo é muito importante. Pra mim, o maior erro de Anéis de Poder é ter colocado, posso falar assim, de cara, eu acho a Galadriel insuportável. Eu acho ela Chata, a né? personagem principal, ela deveria ter o maior destaque, ela tem o maior destaque, ela tem o maior tempo de tela, e ela não tem carisma, gente, ela é antipática. Você olha pra ela, assim, discutindo, você olha pra ela fazendo, sabe, tipo, conversando, fazendo política, não é a mesma coisa que você olha pra Game of Thrones e vê os personagens que, mesmo fingidos, geram simpatia, por mais que eles estejam mentindo sobre as verdadeiras ambições deles. Isso falta muito aqui em Anéis de Poder. Eu não sei se vocês sentiram isso. Demais, completamente. Não, muito, muito, muito. A Galadriel, eu não chego a achar ela insuportável, não. Até eu suporto ali as cenas que ela aparece, eu não chego a achar ela tão chata, não. Mas, assim, Nossa, que realmente bom, ela não... positivo esse ponto. Eu até suporto as cenas que ela aparece. Tem até amigos que são igual ela. Amigos A que Loirodonto chegando. Cara, não... Faltou só ela chegar no chata, HB20, né? A rica que Fez quer o resolver cavalo. tudo, sabe? Tudo ela pode, tudo ela tem. Ela tem o anel, ela tem o... Ela bate o pé, Gente, ela dá birra, né? Exatamente, ela dá... Eu vou ficar aqui sim, é aqui que eu vou ficar. E eu vou chamar todo mundo pra ir comigo agora. Aí 2 episódios do povo tudo indo de barco. É meio complicado, porque você precisava de um personagem com um pezinho um pouco mais na humildade, assim, sabe? Eu acho que pra fazer o que ela fez, assim, precisava ter um pouco mais de contradição dentro da história dela. Por mais que eu sei que tem essa coisa da luta da luz, né? Contra as sombras, e ela sempre sendo vista como, eu estou indo em direção à luz. Nos primeiros episódios tinha isso, né, que ela tava se afogando ali no fundo do mar, e aí ela encontra a luz, e sempre essa dicotomia, mas pra mim nunca fica claro, sabe, nunca fica evidente que ela Então, ela não tem conseguiu, isso, né, enxergar, porque não ficou ela tem essa dicotomia dentro dela, fica plástico. Eu acho todos os conflitos dela plásticos, assim, não parece que não transparece verdade. Mas eu tenho um problema com isso aí, Gusta, porque o negócio é o seguinte: se você tem um ator que não funciona, um personagem que não tem carisma, ou que não anda, ou que você não consegue se conectar, talvez o problema seja do ator. Se você tem 20, o problema é do showrunner. Eu não sei se o Lucas ia chegar nesse ponto, mas eu senti que foi meio assim. Ele não teve um problema em particular com a Galadriel, porque não dá pra conectar com ninguém. Sabe? meio Ninguém isso. é interessante. Quando você chega ao final, você pensa, beleza, ponto A ao ponto B foi resolvido. A gente tem a forja dos primeiros 3 anéis, dos 20, nós temos os 3 primeiros. A gente tem quem é o Sauron, surpreendendo absolutamente 0 pessoa. A gente tem quem é o Surpreendeu Sauron. eu, hein? A gente Sabia não. Surpreendendo ao Lucas. A gente tem... Beleza, criamos Mordor, criamos os 3 anéis, colocamos a Nori pra sair em jornada com o Gandalf, que não falaram que é o Gandalf, mas óbvio que é o Gandalf. Então assim, ponto A ao ponto B, resolvemos.
temos. Mas e o meio do caminho, que era a única parte que importava? Cadê? Você tem, assim, um excesso de repetição de episódios, de repetição de estruturas narrativas, sabe? Os episódios 3 e 4, eles são basicamente a mesma coisa. Você pega o núcleo de Númenor, por exemplo, não acontece nada. É como se eles fechassem um arco no terceiro episódio, no quarto episódio eles voltam pra trás e fecham o mesmo arco, pra poder sair de lá com os barcos e tudo assim. E assim, é tudo muito mal construído, sabe? Todo mundo conversa como se fosse coach quântico, tudo que vai falar. Tipo assim, você vai... Onde você vai? A Isabela Boscov falou isso, achei muito legal. Perguntar pro Gandalf assim, você vai comigo? Ao invés dele falar assim, não... Ele fala, não se pode espetar uma rosa num oceano de margaridas. Sabe? Não tem necessidade. Não é assim que não é assim que se conversa. Não, e ele aprendeu a virar um poeta, um filósofo assim, exatamente. Do nada, ele assim, passou, né? Até coloquei na nossa introdução. Ele passou de completo analfabeto da língua comum pra poeta sábio. Em 5 minutos. Porra, é tudo o poder do pensamento. Exatamente. E a gente tem vários personagens importantes que são colocados assim de lado, né? Você tem, por exemplo, a história lá de um rei que tá morrendo e aí aquilo parece que não tem importância dentro do núcleo deles, porque no fim das contas eles tocam o barco pra frente e vai resolver outra coisa. Então aquele conflito que é interessantíssimo, conflitos entre reis que estão morrendo e regentes são muito interessantes pra criar a trama política e desenvolver a história. Não tem um desenvolvimento ali, então tem personagens que somem, né, assim, do 7º pro 8º episódio, literalmente, eles não tem um final definido. O Isildur, que é um dos personagens mais importantes, sabe que ele tá vivo, né, porque na história do Senhor dos Anéis, ele é uma das pessoas que acabam cortando lá o dedo do Sauron. Então a gente sabe que ele já tá vivo. Não sabemos onde. O Arondir somem, né? Desaparecem os dois. Exato, mas poderiam dar um sinal, né? Porque eles estão encerrando a temporada, eles poderiam dar um sinalzinho ali de cada personagem no lugar deles, né? Ah, eu acordei aqui, estou vivo. Aí o outro também acorda, tá vivo. Então eles esquecem de fechar alguns pontos também. Assim, a gente tá malhando tudo da narrativa, do roteiro, essas faltas de fechamento, mas ao mesmo tempo eles mantêm esse cuidado e a fidelidade com a história, sabe? A história é fiel, se você buscar os cânones do Tolkien, a história tá fiel. Acho que um fã de Tolkien vai gostar, vai se debruçar pela série, vai gostar. Tem uma galera reclamando ainda, principalmente o Gandalf. A galera já começou, porque o Gandalf deveria aparecer na terceira. Ele não tem tanto a ver com essa ligação com a natureza, o Gandalf, né? Mas eu acho que, no fim das contas, tem todos os elementos que Tolkien coloca na história dele, mas, assim, até que ponto a pessoa tem que ser um entusiasta de Tolkien, tem que pegar uma biografia do cara, tem que ler, assistir todos os filmes. O ponto dessa série... muito problemático nessa série é que ela parece ter sido feita por fãs do Tolkien. Ela parece ter sido feita por tolkienistas ferrenhos. Então tem o monstro lá que tá enterrado em Moria, ele apareceu pra agradar fã. Ele é um easter egg. Nossa, ninguém não fez fala nada daquilo, dele gente. mais na temporada. Tem o rei morrendo lá e a menina que vê o futuro de Númenor no globo. Ninguém fala nada. Esse tipo de coisa é só pra fã. O cara que é tolkienista, ele sabe da importância daquilo, sabe? Nossa, que legal essa cena, ele apareceu. Hein? Quem não é, ficou completamente boiando. Então, assim, o que acontece é a série tem que funcionar pra todo mundo. Se ela não funciona pra todo mundo, é porque ela foi mal feita nesse quesito, entende? É isso que é foda, porque ela não pode Sabe funcionar o que parece isso? Esse roteiro tem cara de ser um roteiro de RPG. Para pra pensar na estrutura das histórias de cada personagem. Se você é fã de RPG, você vai gostar dessa série, porque ele introduz um personagem, ele desenvolve parcialmente esse personagem, e aí ele deixa a Deus dará. Então, tipo assim, agora, daqui pra frente é com a sua imaginação. Vamos lá, vamos explorar isso aí na sua cabeça. Só que, cara, você tá fazendo uma série, você precisa desenvolver o personagem. Você não tá fazendo um jogo, mas se você parar pra pensar, tem muita cara de RPG. Todas as tramas, a apresentação de cenários. É incrivelmente próximo a uma apresentação de RPG. E eu fiquei com isso na cabeça durante a série. Eu falei assim, gente, esses caras deviam ser assim, Dungeons and Dragons full time, assim, devia jogar igual os menininhos do Stranger Things e agora tá fazendo série, só pode. Esses showrunners, eles só conseguiram esse cargo, não sei se, e eles falaram isso, sabe? Porque eles tiveram a audácia de se candidatar.
sabe? Ah, não, vamos nos candidatar aí. E porque eles foram apadrinhados pelo J.J. Abrams. Eles são conhecidos do J.J. e eles foram lá e falaram assim, olha, passa o nosso nome lá pro pessoal do Prime, pessoal que tá fazendo a escalação dos showrunners. E eles foram lá e escalaram. Meio numa ideia assim, se Senhor dos Anéis desvendou o Peter Jackson, a gente consegue, com esse orçamento a gente consegue fazer qualquer coisa. Então chama qualquer um pra escrever de qualquer jeito, porque a série vai falar por si só com o dinheiro que ela tem. É isso que eu quis dizer com prepotência, Gusta. Não é nem a ideia de que os showrunners foram prepotentes. Eu acho que a Amazon foi prepotente de contratar showrunners que não têm experiência nenhuma em conduzir uma história. E o que você sente muito ali que é muito chato? Nada tem peso. As coisas não têm peso. Ninguém tá enlutado pelos seus, sabe? A série não toma um segundo para as pessoas chorarem, porque o país delas acabou de acabar. E você não tem, assim, 2 minutinhos de pessoas chorando, de você encontrar pessoas feridas, de você ver as pessoas sofrendo pela perda, sabe? É só corre, acelera. Acontece também com o líder dos Harfoot. Pelo amor de Deus, cara. O líder dos Harfoot foi lá, morreu sentado na pedra lá. Na próxima cena, ninguém fala dele. Tá todo mundo arrumando as malinhas. Tem uma menção, né? As coisas, assim. Ele menção, faria isso. Mas não tem luto, cara. Eles são o povo mais grudado de toda a Terra-média. Eles vivem sempre juntos, eles não se afastam, eles não se separam. E aí o líder maior deles morre e não tem ninguém chorando, sabe? Não tem Era tipo se o Bilbo tivesse morrido e ninguém falasse nada. Não tem um funeral, sabe? Não tem um funeral, não tem uma palavra bonita sobre o cara, não tem um tempinho pra, olha, a gente precisa lidar com essa perda antes da gente poder seguir em frente, antes da gente poder progredir. Isso é amadorismo, essa é a questão. É muito dinheiro, a série fica bonita, ela tem bons pontos, bons momentos em que ela funciona, mas ela é esquecível. E pra uma série de R$1 bilhão por temporada, isso é fatal. Você não pode ser esquecível, cara. É isso que é muito complicado. E aí, eles fizeram uma coisa que gerou muita polêmica no Twitter. Eu queria até ver com vocês depois. A Galadriel, no episódio 6, antes da merda toda acontecer, ela faz um discurso extremamente supremacista pro cara que ela tá prendendo lá. Porque o cara tá argumentando de que... porque nós só queremos um lar também e não sei o quê. E ela é super incisiva de... Não, nós temos que acabar e exterminar com toda a sua raça, não sei o quê, babá. E o cara dá a entender que ela está brincando com o Darkseid também, sabe? Que ela tá se deixando levar pelo lado da escuridão. Que ela tá tão fanatizada que ela tá perdendo um pouco a noção de, sabe? O que é o certo e o que é errado. Até que limite ela pode chegar. Que é uma evolução, assim, arriscada de fazer e que é da série. Porque como a gente falou no último episódio, as coisas no Tolkien são bem preto no branco, sabe? É bem e mal. Os orcs são uma raça criada pelo mal. Eles não têm, sabe? Eles não são cinzentos. Eles são uma raça criada pelo mal. E a série tentou dar um tom acinzentado tanto pra Galadriel quanto pros orcs naquele momento. E eu pensei, arriscado. Interessante. Acabou. Ninguém mais falou daquilo. Não teve mais nenhum momento em que a Galadriel ficou na dúvida entre o bem e o mal, ficou na dúvida sobre o papel dela com relação àquilo, ficou na dúvida se o que ela tinha feito era certo ou não. Nada. Acabou. Foi uma fala jogada no ar. E isso acontece várias vezes na série. Isso atrapalha demais com que a gente crie empatia com esses personagens, porque... nada importa ali, sabe? Chegou no último episódio da temporada e eles tiraram um núcleo inteiro. A gente nem viu o Elfo Bridgerton lá no último episódio, sabe? Cadê? Estão fazendo o quê? O que tá rolando? E não tá. Os anãos não estão no último episódio. Cadê? Qual que... sabe? Foi um núcleo que não andou, né? O núcleo dos anãos. Você para pra avaliar do começo ao fim, não aconteceu rigorosamente nada naquele núcleo. Então, assim, ser esquecível é fatal pra uma série, sabe? E eu acho que esse é o grande problema aqui. Essa zona cinzenta seria uma coisa muito legal de explorar, porque a história é o Sauron, que tinha uma outra forma antes dessa temporada que a gente tá vendo, né? Antes mesmo. Ele tinha uma outra forma e aí ele começou a dominar todos os orcs, começou a criar e tratar como bicho, como se fosse animal ali os orcs, Minion, que é o que a gente enxerga. Ele só tem função de Minion, exato. Aí a gente tem o personagem do Adar, né? Adar, que é um cara que se revolta contra o Sauron e mata o Sauron, a forma física atual dele. Então a gente volta lá pro primeiro episódio, onde encontra
a nova forma do Sauron. E aí ele vai recomeçar pra encontrar esse Adar, encontrar esse povo tudo, pra matar, se vingar. Enfim, resolver a treta dele. E aí isso não fica claro na tela, porque você tá trabalhando esses núcleos concomitantes, você não fecha depois eles no final, e aí você se esquece que aquilo foi discutido. Eu acho que esse é o maior problema. Não é só levantar a discussão, é fechar ela, né? Eu acho que é esse o problema que você enxerga. Tipo, não é só falar uma vez ou outra. Eu concordo quase com tudo que o Luiz falou aí, mas eu acho que no último episódio, no último em específico, eles conseguem fechar muita coisa. Principalmente se a gente for pegar aí o núcleo dos elfos, da Galadriel, que se junta ali, né, com Halbrand, o elenco daquelas 3 ali que a gente não sabe ainda quem é, mas que consegue encontrar ali o estranho. Elas eram tipo umas ajudantes do Sauron, né? Elas idolatravam o Sauron, a gente sabe só disso, super mal né? feito, né? Elas tinham certeza absoluta que era o Sauron e de repente, quando não era mais conveniente, como a gente assim? errou, foi mal, tava doidão. Não, mas faz assim sentido, porque é assim, ó, tá vendo? É muito coisa de fã. E é isso que me irrita, porque dentro da trama não tá explicado. Exatamente, mas é muito coisa de fã. Se você pegar a história, o que é? Os Instars, que são essas forças, os 5 magos lá e o Sauron, eles vêm da mesma fonte de energia. Então eles basicamente são a mesma coisa. Eles vêm da mesma fonte criadora. Então, tinha 2 fontes criadoras perdidas dentro da série. Sauron e esse mago. Então, eles se confundiam em formas de energia. Que é o Gandalf. Então, eles estavam perdidos em forma de energia. E eles vão pra cima do Gandalf lá, do mago, porque ele é a figura mais estranha e mais esquecida, que poderia ser o Sauron. Só que a gente não sabia esse tempo todo, a novela mexicana, que por trás o nosso Halbrand já tava maquinando tudo, né? Vocês sabem que eu odeio exposição, sabe, verborragia, né? Mas nesse caso, nem isso teve. Podia ter alguém explicando. Olha, elas se confundiram porque os Istar e o Sauron, eles vêm de uma mesma fonte de energia, de um mesmo planeta, o que quer que seja. Ou seja, ter uma justificativa para aquilo que aconteceu. Não tem essa justificativa na série. Só quem lê Tolkien sabe disso. Sim. Como que uma série vai vingar desse jeito? Isso não é tipo assim, beleza, eu vou fazer uma série pra fãs. Isso é ser mal feito. É não ter o cuidado de entender que não vai colar pra todo mundo. Não, mas sabe? eu acho que nesse ponto específico, qualquer pessoa que nunca leu Tolkien consegue entender. Porque você não precisa saber quem são os 3. Não precisa, não vai mudar nada na história. Nós temos 3 pessoas quem são 3 personagens que estão ali no meio da série, do nada. Não precisa. Tem certas coisas que você não precisa explicar, Luiz. Você é o cara que mais fala isso aqui. Tem certas coisas que você não precisa ir lá e explicar. Não é sobre isso a trama. Você sabe que você tem um núcleo de 3 pessoas que estão atrás do Gandalf lá a série inteira. Elas ficam olhando de longe e falam, esse cara ali fez uns poderes ali, esse cara fez um negócio apodrecer, esse aqui machucou a menina, aí ele fez as árvores brotar ali maçã. Esse aí só pode ser o Sauron, né? A gente sabe que tem 2 aí, mas essa força que tá conseguindo fazer isso tudo aí só pode ser o Sauron. Então elas chegam lá e beleza, esse é o nosso Sauron. Depois vê que não é. Eu acho que o que a gente precisa saber é isso, que elas estavam atrás dele, e aí nós vamos ter uma segunda temporada onde a gente já sabe quem é Gandalf, quem é Sauron, e que isso daí pode ser mais abordado, mais aprofundado. Elas morreram, né? Elas já não vão mais procurar eles. Essas aí mas já eu não, acho já que não o procura. Halbrand... A desculpa do Halbrand dele não ser procurado é que ele foi encontrado como um herdeiro de um reino lá de 1000 anos atrás lá, que a Galadriel desvenda. Ela é igual o cara lá do programa do João Kleber. Você é careca. Você não é o rei. Você passou 1000 anos me enganando. Uma elfa de 4.000 anos de idade. Ela viu o cara e falou, não, esse aqui é o rei do sul, tá com broche. Sabe? Exato. A burrice dos elfos também me irrita muito, gente. Desculpa, Gusto, eu vou te interromper, depois você volta. A burrice dos elfos é inacreditável nessa série, te juro. E gente, vocês sabem, o Luiz tá puto, não sei o quê. Eu achei a série ok. Não achei a pior merda do mundo, não. Mas assim, a Galadriel tem 9.000 anos de idade. Aí ela viu o cara lá, ela assumiu que era o brother lá, pronto. Não checou, não ficou na dúvida, nem nada. O Celebrimbor, nesse último episódio, é uma vergonha, cara. Ele tem 14.500 anos. Ele é o maior ferreiro da história da humanidade. Ele tem 2 cenas quase em sequência em que é o Halbrand que fala pra ele o que ele tem que fazer. Tipo assim, o maior ferreiro da história do mundo não sabe que... E se eu der liga nesse ferro aqui? Gente, eu nunca passei perto de uma fornalha e eu pensei assim, tá, beleza, mas você tem uma pedra aí, será que ela não dá liga com outras coisas, não? Qualquer idiota saberia isso. Então, assim,
Eles jogam isso tudo e a gente tem que engolir que esses elfos não... que eles são meio burros, sabe? Esse tipo de desatenção com as nuances que é irritante, porque você pode acusar o Tolkien de ser maniqueísta, de ser lento, mas você nunca pode acusar o Tolkien de não ter nuance. Tudo nas coisas dele tem muita nuance. E a série, talvez por não ter um material base completo, porque isso é tudo tirado dos apêndices, né, essa história, ela tenta emular um Tolkien e não faz direito, sabe? Nessas dinâmicas. Então, os pontos-chave da história, eles estão todos lá. Mas as nuances, elas estão todas fatiadas. É mais ou menos o que acontece no final de Game of Thrones. Os caras tinham uma direção mais ou menos de pra onde que eles tinham que ir, quais eram os eventos-chave que iriam acontecer, mas como o material base tinha acabado, eles tiveram que tirar da própria cabeça. E aí eles não tinham capacidade de fazer. E aí a coisa ficou com cara de fanfic. Eu tenho muito essa sensação. Eu acho que não é o caso de ter virado uma fanfic aqui. Tem não. grandes acenos ao cânone. Não são só pontos, assim, a serem traçados. Tanto é que eles precisavam criar tudo ali do zero, né? Precisavam remendar as coisas. Não é só como deixaram em Game of Thrones, que parece que só ficou o final definido e eles tiveram que encher aquilo ali de material e não conseguiram fazer. Eu sinto que aqui eles costuram bem, mas eles costuram tão lentamente e eles vão perdendo tanto a noção do que um personagem é capaz de fazer, do que o outro deixaria de fazer naquela situação, que eles vão só se escorando na história. É o oposto de Game of Thrones. Eles vão se escorando tanto no cânone que eles vão deixando o desenvolvimento de personagem a Deus dará. E aí vai ficando essa coisa assim, eu confio no que o Tolkien escreveu, eu sei que tá certo, só que eu vou ter que ver lá na 4ª temporada. Porque aqui na primeira eu não vou ter direito de ver. É o inverso, né? Eles não vão me mostrar. Nessa série eu tenho mais informações sobre o final dela do que sobre o começo. Em Game of Thrones era o contrário, né? Acho que a tendência aqui é que a série tenha mais volume, em tese, né? Vai saber. Que ela tenha mais volume, melhor escrita e mais conteúdo na medida que ela vai progredindo. É o inverso de qualquer série normal, né? Que vai ter mais conteúdo pra trabalhar quando ela começa do que quando ela expande. Mas você precisa engajar a pessoa pra fazer isso, né? Exatamente, esse é o grande pra problema. você tá lá na 5ª temporada sabendo tudo, você precisa pesquisar muita coisa. Eu acho que é uma série que te leva muito pro externo. Na 5ª temporada tem, tipo assim, 4 gatos pingados falando pra você, nossa, agora a série tá muito boa agora, sabe? Em 2028, quando todo mundo já largou, assim. Better Call Saul foi meio assim. Começou a primeira e 2ª temporada, ninguém ligava muito, depois tava na 6ª temporada tava acabando, tava todo mundo falando. Mas o negócio de Better Call Saul Quem que, sabe? assim, era muito menos marketing, né? Era muito menos dinheiro, era muito menos expectativa. Os caras venderam essa série aqui como a maior produção da história das produções. Eles sempre vendem, eles vendem assim até hoje. Qualquer conteúdo ao vivo que você vê no Prime, futebol, essas coisas, eles falam a maior série de todos os tempos. Esse é o tamanho da arrogância. Eles fazem a maior série de todos os tempos. A maior série de todos os tempos. Maior orçamento, e aí você vai né, ver e fala assim, não, mas não é mesmo. Mas não é mesmo. E eu acho que esse marketing joga contra. Se eles tivessem falado assim, beleza, vem aqui assistir. Ok, o orçamento é bom, o marketing gasta muito com marketing, mas faz o marketing de outro jeito. A nossa expectativa não ia estar lá na puta que pariu, sabe? Você pega House of the Dragon, que parece uma novela, num bom sentido, porque é muito caso de família e tal, não sei o quê, e ela é muito melhor. Mas assim, muito melhor, é gritante. Eu imagino também porque você tem expertise ali. Mesmo onde falta roteiro, onde tem um erro no texto, onde tem um erro na mão, ou o ritmo que tá meio acelerado, você tem gente que trabalha com isso há décadas. Eles conseguem tirar o máximo de onde não tem. E até um detalhe que eu queria falar que paguei língua, no nosso episódio de Anéis do Poder, eu comparei as duas em termos de direção e falei que Anéis do Poder tinha uma direção melhor, e isso se desfez durante a temporada, porque Anéis do Poder ficou completamente padrão e House of the Dragon pegou alguns grandes episódios em termos de direção, sabe? Episódio com plano sequência, episódios com posições muito, muito diferentes, assim, sabe? Os voos de dragão, domar o dragão. Então, assim, a coisa virou completamente. Foi como se Anéis do Poder tivesse ficando largada e House of the Dragon, agora a gente vai pegar pra valer, sabe? E o pessoal acha ruim quando a gente compara, mas a Amazon fez isso. Não tem como sabe? não comparar, não tem né? jeito. Eu acho que essa questão do marketing, eles fazem igualzinho eles fazem na série. É tipo, vamos colocar uma trilha sonora épica aqui, que esse momento vai ser épico. E é só a Galadriel subir na escada do barco. Exatamente. Ela entrou no barco. Em câmera lenta. Essa cena é tão patética. Nossa. Ela tá entrando num barco em câmera lenta. Sendo que, E ela não faz nada. Anterior, ela nem tinha pra ela entrado num chegar barco. e falar alguma coisa. Gente, vamos fazer um discurso aqui, né? Pra encorajar a galera. Não, ela só entra e fala, bora, todo mundo aqui.
A melhor coisa desse episódio pra mim é que ela, na primeira vez que ela é expulsa da cidade, né, que ela recebe uma suspensão, ela vai embora num barquinho pequeno em pé, né? Porque eu achei muito legal essa vibe do elfo ficar em pé no barco. O ser humano, ele é assim, o homem, né, que eles chamam o hobbit, ele estaria sentado, largado no barco. O elfo fica assim, ereto, não mexe uma palha, a coluna certinha, e aí ele vai. Aí eu fico imaginando, porque depois a regente desiste de expulsar ela e tem que chamar de volta. Eu queria muito ver isso filmado. Ela sabe? voltou. Tipo, ela... Toda ereta, sobe a trilha, ela descendo do barco, toda frustrada, assim. O pessoal chamando ela de novo, sabe? Chega um barquinho com um bote salva-vida, assim, vira o barco dela, ela volta toda quieta, só fica olhando, assim, o olho mexe pra baixo, sabe? Por que estão mexendo no meu barco? O interconde no menor, né? Atenção, senhora Galadriene, favor dirigir-se ao Castelo 9. Atenção, Galadriene, Castelo 9. Galadriene no Menora, por favor, comparecer novamente à sala do regente. A sala da regente, que inclusive ela é, assim, uma das piores, né, personagens dessa série. Não, pelo amor que ela não vai pra frente, não vai pra trás, ela não decide qual é o conflito dela. O conflito dela é decidido por um flashback. Ela não tem... O conflito dela não é desenvolvido a partir das próprias falas e da reflexão interna dela. Isso é muito cruel com o personagem. Porque você enfia um flashback, na verdade é um forward, né? É como se fosse uma premonição. Você enfia uma premonição e resolve o personagem. Se completamente liga, cara. esquecível. Pra mim, dois personagens que são os mais carismáticos da série, mas que são muito mal aproveitados porque eles estão no núcleo que menos anda na série, no que não acontece nada, é o Elrond e o Durin. Pra mim, eles são os mais carismáticos, eles são os personagens que mais funcionam juntos, assim, em tela. Só que eles são muito mal aproveitados, velho. Era onde eles apostavam, na dinâmica desses dois. A gente vai dar risada com esses dois, a gente vai sentir por esses dois. Mas é o pior núcleo. Sim, o do João e a missão Grilo é importante. Anão, tipo, sabe? ele vai buscar o material lá que vai salvar os elfos, que vai fazer os anéis. Legolas e o Mithril. É o Legolasinho lá. Uhum. Essa é a ideia, sabe? Chicó e João Grilo. Fica Mithril, fica sem Mithril. Fica Mithril, fica sem Mithril. Não, cara, meu Deus do céu. Aí ele briga com o pai, aquela briga patética com o pai dele. Sim, não faz sentido, cara. E era pra ser um negócio. A dinâmica com a esposa dele é super legal, eu adoro. Sim, eu também gosto. Então, assim, são personagens bons. São personagens que você vê que dá pra ser bem trabalhado, que você vê que dava pra desenvolver bem ali, dava pra resolver aquele negócio do Mithril ali em 2 episódios e com muito mais tensão. Cara, eles deixam jogado lá, tipo assim, o Elrond vai ficar jantando aqui na casa do Durin aqui. 4 episódios, vai acontecer nada, no final nós vamos pôr ele pra fora aqui porque o pai vai descobrir e é isso. Mostra que tem uma caralhada de Mithril lá que não vai ser usado nessa temporada ainda. Mostra um monstro que Mostra um monstro lá embaixo é. que... Ok, quem já assistiu o Senhor dos Anéis sabe que ele briga com menos. Aliás, não é que ninguém sabe quem que é. Quem é tolkienista sabe. O Sauron vai tirar aquele cara de lá, a Moria vai ser destruída, vai ser o cachorrinho de serviço dele lá. Então assim, mas, de novo, você tem que saber. Se você souber, a cena funciona. Se você não souber, você vai terminar a temporada e vai falar, e aquele cachorro de fogo lá? Sabe? Não dá, não tem. E não dá nem pra chamar de cliffhanger, porque é no episódio 7, cara. Não é no episódio 8. Não é tipo assim, olha, mais uma ponta pra próxima temporada. Aquilo ali podia ser muito bem uma ceninha pós-crédito no meio dos créditos ali do último episódio. Agora soltaram lá no meio da série, não faz sentido nenhum. Mas eu gosto do último episódio. No 6º, eu acho que começa a melhorar essa questão da narrativa ir andando. Porque final as coisas do 6º episódio é incrível. Sim, as coisas começam a acontecer. Você pega o núcleo ali da Galadriel e do Halbrand que se junta com ali nas Terras do Sul, né? Mordor, que se junta ali com os orcs e o Arondir, o Bridgerton. Cara, beleza, você tem os núcleos se encontrando, acontecendo uma batalha que eu acho visualmente muito bem feito, muito bem filmado. Todas as cenas de luta ali, eu acho o final daquele episódio muito bom, porque é um episódio que finalmente você sente uma tensão na série de novo. Os 2 primeiros episódios, eles são bons porque eles conseguem estabelecer ali a Terra-média muito bem. Né? A dinâmica. Eles conseguem apresentar todo mundo muito bem nos 2 primeiros. Depois eles não conseguem desenvolver. Mas o 7º episódio destrói a tensão do 6º, né? Porque ninguém morreu. A fogo não sufocou ninguém, o mundo acabou e todo mundo que importava tá vivo. Então, assim... Sim, vai aparecendo um por um importante, um importante atrás do outro. É lindo, né? Tudo plástico. É aquela coisa, assim. A hora que o 7º episódio começa, eu vou dizer, gente, isso deve ter sido muito difícil fazer, porque você precisa de uma fotografia muito específica, de um design de produção muito específico pra fazer tudo isso, pra isso imprimir na tela. E quando acontece, e a história vai desenvolvendo, você fala, ai, que chato. Aí o Isildur, que era pra ter morrido, você sabe que ele não morreu, porque
que ele não morreu. A gente sabe que ele é importante pra história. Então o choro do pai dele não tem nem graça, né? Você Serve nem de se nada. comove com ele. Porque não mostra ele morto. Os personagens que eram pra morrer aparecem mortos. Então a gente sabe que o Gente, Isildur não tá. aquele menininho lá, o filho da mulher que eu esqueci o nome, da namorada do Bridgerton. Eu Ele adoro, é igual muito vó ruim, gente. falando. Ele é muito ruim. Assim, eu acho que o elenco tem muita gente ruim, mas assim, ele particularmente, essa pessoa que não consegue imprimir nada. E aí você põe ele em cena com a Galadriel, que é aquele pé no saco, sabe? Falta carisma, falta muito carisma em todo mundo. E é como eu falei no começo desse episódio. Se você tem um problema com um ator ou com um núcleo, pode ser um problema do ator ou um problema do núcleo. Se você tem problema com todos os núcleos, a culpa é da direção. E não, nessa série é foda falar em direção, né? Mas a culpa é dos showrunners. Você não tem uma pessoa com o know-how suficiente pra fazer aquilo funcionar. Eu acho que essa é a grande questão. Os caras quiseram fazer uma aposta ao estilo Peter Jackson. Como eu falei no nosso primeiro episódio de Anéis de Poder, o Peter Jackson era um cara que era diretor de filme trash, B, na Nova Zelândia. Ele não tava numa grande indústria, ele era meio que um Zé Ninguém. Só que assim, ele tinha filmes a apresentar. Alguém que escolheu falou, ó, esse cara aqui é muito bom de efeito prático, hein? Olha isso aqui, o cara não tem dinheiro e ele fez isso aqui. E será que se a gente der o dinheiro pra esse cara, ele vai dar conta de fazer? E aí fizeram essa aposta em cima disso. Aqui nessa série, isso não aconteceu. E você pega um monte de novatos envolvidos com o negócio, e aí não dá pra você falar, porra, paixão. Você sente que os caras são apaixonados pelo conteúdo. Você sente que eles estão dando o melhor deles, que eles querem entregar uma série foda, que eles querem que os fãs gostem, eles querem trazer um público novo, mas assim, às vezes falta capacidade, cara. Se eu fosse oferecido esse emprego, eu ia recusar, porque eu ia falar, pô, eu não tenho currículo, eu não sei fazer isso. Eu acho que se os caras vão lá e pedem pro J.J. Abrams apadrinhar, e eu não sou um grande fã do J.J. Abrams, eu acho ele um cara muito instável, mas assim, no mínimo um cara do tamanho dele, sabe? Olha, nós vamos trazer uma série com R$1 bilhão por temporada e ela vai ser produzida por um cara que tem 40 mega hits no currículo dele. É outra coisa, é outra expectativa. Então não importa, os caras gostam muito do conteúdo, você percebe a paixão deles pelo que tá lá. Mas eu não acho bem executado. Dá pra melhorar? Talvez dê. Talvez a segunda temporada já seja melhor. Talvez eles aprendam com os erros e progridam, né? Mas eu acho o resultado decepcionante por causa disso, sabe? E isso me incomoda e eu sei que todo mundo que ouve a gente vai ficar, o chato. Talvez seja mesmo. Mas assim, é muito... não tem nada mais frustrante do que você criar expectativa e não ser atendido por ela, sabe? É muito melhor você tá lá no seu streaming, não apostar nada num filme e sair do filme, porra, legal, cara, do que você falar, nossa, isso aqui vai ser a melhor coisa do mundo. E vai ver e... É que Senhor dos Anéis tomou uma proporção que já não tem mais como ser a primeira opção. Senhor dos Anéis, ou você dá tudo, ou é all-in, ou você coloca todas as fichas na mesa, ou e você entrega o marketing e fala que é a melhor e enfia o pé na porta, ou você não faz. Se eu fosse fazer o marketing de Anéis de Poder, eu não faria diferente, não. Um orçamento gigantesco, um elenco gigantesco, uma história que é cara pra todo mundo, sabe? Todo mundo gosta do Hobbit, todo mundo gosta dessa fofurinha, assim, dessa pureza que tem em Senhor dos Anéis, né? O Tolkien, como um bom católico, assim, ele pegou a essência do bem e do mal e falou assim, eu vou fazer minha história transparecer isso, essa luta, assim, né? É quase bíblica a história dele, né? Ele traz muito essa coisa da criação. A criação do bem e do mal é muito parecida com a história da criação do mundo da Bíblia, de Gênesis. Então, Silmarillion mesmo é quase uma recriação da história do mundo vista pela ótica do cristianismo. Ele tem muito apego com todo mundo, né? Muita gente que assiste O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder, tem esses valores cristãos, assim, desde pequeno já, que a gente tem bem definido. E eu acho que Peter Jackson conseguiu trabalhar muito melhor isso do que aqui em Anéis de Poder, por exemplo. Ficou tudo muito nebuloso. E Senhor dos Anéis, a trilogia, ela é bem verbalizada, tá? Que a gente... O Luiz reviu aí, eu tô revendo os filmes... E eu acho bem verbalizadinho, assim. Eles são bem explicativos no que eles vão fazer. Agora nós temos que ir pra lá e pra cá. Uma coisa que eu nunca achei que eu fosse falar, e eu falei aqui no episódio, gente. Faltou verbalizar. Teve coisa que faltou verbalizar, teve coisa que faltou falar. Que é tudo muito contemplativo, né? Tem que explicar. O último episódio é não assim. Não só por ser contemplativo, Gusto, é muito tolkienista. É muito
pra fã. Vai ter um monte de fã que vai odiar, mas tem um monte de fã que vai amar, porque sabe o que vai rolar ali. É um defeito que House of the Dragon não cai, por exemplo, porque eu sei o que vai rolar ali pra frente. A Carla, minha esposa, por exemplo, não sabe. A gente tá curtindo a série igualmente. Ninguém tá com problemas de compreensão e de envolvimento na história. E é assim que se faz, mano. E aparentemente não é uma coisa tão fácil de fazer, porque não é só pegar qualquer pessoa sem currículo e ir lá e fazer. Porque às vezes não dá, às vezes falha. Deixa eu fazer uma pergunta puxando mais pro Lucas aqui, porque a gente tá monopolizando o debate, eu principalmente. Eu fico grilado com as coisas, eu não paro de falar, né? Mas eu queria voltar um pouco nisso que eu falei sobre a direção, sobre aspectos técnicos. E aqui eu não tô falando só de CG, tá? Porque todo mundo tem opiniões muito fortes acerca do CG de Anéis de Poder. Mas assim, nesse contexto de como a história foi contada, falando tecnicamente, vocês acham que a gente tem um produto legal, um andamento bom, envolvente em termos técnicos, o que funciona em termos de visual, de execução, o que vocês acham que ficou devendo, assim, enquanto espectadores, sabe, que dá pra melhorar, que dá pra se inspirar em outras séries pra melhorar? Eu acho que tecnicamente tá tudo quase que perfeito. Você pega uma ou outra cena que fica com um aspecto meio falso. A cena do fogo. Mas a cena do fogo até que dá pra entender, porque já é umas... Eu vi aquilo e fiquei assim, beleza, dá pra ver que é falso, mas eu entendo por que eles não quiseram colocar fogo. Era um cenário pequeno, que você tinha um núcleo pequeno em um momento do episódio, e aí você precisava usar aquele fogo na mão de um personagem, você precisava que esse fogo acendesse e apagasse logo em seguida. Então é muito mais fácil pra eles fazerem em CG. Preguiça, então. Muito mais fácil. 350 milhões de dólares na mão, preguiça. Não, mas visualmente pra eles ia ficar muito melhor do que fazer tudo prático ali só pra aquele episódio. Eu acho que nisso eles ainda vão evoluir, devem, né? Vamos ver, evoluir muito na série. Mas eu acho o CG muito bem feito. Muito mais bem feito que House of the Dragon, inclusive. Que quando eles aparecem montados nos dragão, meu amigo, é a parte mais triste do episódio. E quando não tá tudo escuro... Os planos abertos são muito bonitos, né? Os abertos quando não tá são tudo muito escuro, legais, né? mas os fechados... se não tiver ninguém em cima montaria... do dragão, se tiver só o dragão, ok. Se tiver alguém em cima do dragão, já vê... E um hominho falso ali em cima. É bem assim. Quando tá perto também, parece aquele casco, tipo, parece que você tá vendo a textura de metal, assim, sabe? Do casco. Fica estranho. Mas tá 1000 vezes melhor, né, que a Anéis de Poder. Mas enfim, em termos técnicos, assim, eu acho a Anéis de Poder quase que impecável. Você tem... Eu me lembro, assim, de 2 cenas que me pegaram mais, que eu vi e falei, não ficou tão legal. No meio da série tem um episódio lá que vem um monstro lá, um bicho, tenta atacar os pés peludos lá, e o Gandalf salva eles, luta contra esse bicho. Esse bicho ficou muito falso. Ele é tipo uma hiena gigante. Ficou muito falso, mas muito falso. E o fogo também me incomodou agora. Mas de resto, eu acho que tudo funciona. O episódio 6 mesmo, que eu tava elogiando, eu acho que tudo que acontece visualmente ali, não só da batalha, mas a questão do vulcão, é tudo visualmente, assim, impecável. Tem uns takes muito bonitos ali. E... no geral, pra mim a maior falha mesmo da série é o roteiro, é não saber o que fazer com a história, é deixar a história meio que jogada e não deixar protagonismo nem carisma pra ninguém, até personagens que a gente nota que tem carisma. A menina lá, que é pra ser o Sam, a Pepeludo amiga... Pop. Ela é muito legal, aquela menina. Ela é a mais carismática daquele elenco ali pra mim. Até mais. Aparece. E quase não aparece. Sim. E quando aparece é só pra... ou ela vai chorar, ou ela só tem que estar junto mesmo, porque tem que ter 2, né? Tem que ser o Sam e o Frodo, né? Não pode ser outro. Dava pra ter ou menos episódios ou episódios menores, né? Já que tava faltando a impressão que eu tenho é essa, que eles falaram assim, a gente tem que ter 8. O que vocês vão fazer? Eles definiram bem ali a abertura, falaram, vamos fisgar a galera nessa abertura aqui desses 2 episódios e vamos encerrar desse jeito. Porque pra mim, no último episódio, eu gosto do final, eu acho que no geral, apesar de concordar que o roteiro, a narrativa, o ritmo tá muito ruim no meio da série, eu acho que no final eu saí com um salto positivo da série, porque tem 5 pontos que eles conseguem fechar bem. A questão do Sauron, de descobrir quem é o Sauron, de mostrar como é que foi desenvolvido, ele ser desenvolvido como Halbrand ali, eu gostei, eu achei que ficou bem encaixadinho dentro da primeira temporada. O Gandalf, a gente tendo essa resposta de quem que é aquele cara, e a única coisa que pra mim não entra na minha cabeça é que eles vão aprender a falar do dia pra noite. A temática da série, que eles começam a série com essa temática de bem e mal, e de questionando, né? O que veio primeiro? O mal ou o bem? O que tem primeiro? A escuridão, né? Ou a luz? E aí eles começam com esse questionamento e eles fecham com isso, que é justamente o arco do Gandalf, né? Que
ele começa a acreditar que ele é o Sauron porque dizem pra ele que ele é mau e ele tá naquela dúvida o tempo inteiro. Esse é o dilema dele, até descobrir que não, eu posso ser bom se eu escolher ser bom. E a série traz essa temática que eles abriram no começo de volta pro final, e eu gostei muito disso. E o núcleo dos pés peludos, que eu achei que funcionou muito bem no final, pra mim foi o núcleo que mais funcionou no último episódio. A cena de ação é incrível, né, desse núcleo. Porque eu acho que é o que eles deviam ter feito, sabe? Já escolhe 3, 4 aqui, que vai ser um grupinho carismático, e vamos seguir a jornada com eles aqui. E no último episódio eles fazem isso. As cenas que tem eles têm muito uma química juntos ali, né? Eles parecem realmente um grupo, não é igual eu os acho que outros. vocês estão com muito boa vontade e eu com muita má vontade. Vambora. Você tinha falado 5 coisas, Lucas, ainda lembra e a última... acho que ele faltou um. Falta um. A última é finalmente ter anéis nessa porra, né? Que o negócio chama Nossa, que anéis de desespero! poder. Não tinha anéis. Ninguém Eu falava. Não falava assim, nossa, nós precisamos fazer, temos esse Ninguém projeto falava aqui. de anel, eu tava surtando já. Ninguém falou a palavra anel, né? Uma coisa meio final de How I Met Your Mother, sabe? Não fala o nome da mãe, não fala o nome Quando falou, vamos fazer agora uma coroa. Aí falava, coroa, Gente, coroa. Não vamos fazer coroa agora. Não é pra fazer coroa nessa série, não. Eu quero ver anel. Pra falar que é um argola, né? Você vai transformar uma pedrinha desse tamanho numa coroa? Você vai fazer coroa pra quem? Pro Rei Julian? Não. Você vai fazer um anel e vai pôr no dedo, que eu tô aqui nessa série pra ver isso. Nossa, eu fiquei nervoso, gente, nesse último episódio. Se eles tivessem feito uma coroa... Eu gostei de finalmente ter anel, deles se moverem ali tudo, de juntar o núcleo ali, ó. Juntou o Galadriel, Elrond, que tava lá com os anãos, juntou ali o Celebrimbor e o Halbrand. Juntou todo mundo, beleza. Agora nós vamos focar em fazer os anéis, é o que importa nessa série. Eu acho que é bem executado, só que eu acho que eles podiam ter demorado o que eles demoram os outros episódios pra fazer nada. Eles podiam ter demorado, 2 episódios nisso. Cara, foi muito rápido, foi do nada, no meio do episódio, falaram, nós precisamos fazer isso. E o Halbrand já acorda. Ali, eu não sei se vocês falaram que não se surpreenderam aí, mas eu fisguei ali que o Halbrand era o Sauron nessa cena do último episódio. Antes eu achei que eles só iam ficar de mistériozinho, mas que estavam desviando nossa atenção e o Sauron ia aparecer depois. Mas a hora que ele acorda... spoiler, né? No IndieWire, que desgraçado. Eu abri o site sexta de manhã, tava lá no IndieWire. Sauron, conheça o personagem que é o Sauron. E a foto do ator. E a foto, maravilhosa. Gente, que raiva. Eu só abri o site e fechei, acorda, assim, né? longe que tinha. Ele volta todo ferido, né? Lá das Terras do Sul, que ele era supostamente o rei e tal, teve uma batalha. Tem que falar de novo, desculpa, Lucas, que merda. O cara tá ferido de morte, ele não dá conta de levantar da cama pra cumprimentar a Galadriel. Ele cavalga 6 dias até a Terra dos Elfos. Sabe? Na sequência mas você não quer seguinte, cobrar uma verossimilhança de uma série dessa, né? Vai pra bosta, sinceramente. Ele tava lá caído, que ele não dava conta de levantar o torso pra falar oi pra Galadriel. A cena seguinte é os dois no pau, correndo de cavalo pra chegar em... Não, cara, sabe? Erro de Ele continuidade se recuperou muito grosseiro. Eu fisguei que ele era o Sauron nessa cena, que ele acorda, porque aconteceu tudo. E aí ele já vai assim, ó o Mithril aqui, ó, nossa, é o Celebrimbor, sou seu fã, cara. Já acorda assim, já vai mexendo os pauzinhos ali. Eu falei, uai, o cara não vai chorar, não vai ficar em depressão, não é a terra dele, ele acabou de ser nomeado rei de novo. Aí foi onde eu fisguei que ele era o Sauron, mas antes, durante a série, eu só achei que eles estavam... E talvez essa coisa dele recuperar rápido também. Sim, uma questão mas era pra Galadriel, passando um pano aqui, pus veja e tô passando. Não, eu entendo que ele recuperar rápido é porque ele é o Sauron. Ok, isso faz sentido. Mas ele tava ferido pra um caralho quando ele saiu do campo do exército e foi pros elfos, sabe? Cavalgando do jeito que ele foi. Então aquilo ali sabe, se foi de propósito, o Sauron não se machuca, não teve uma cena da Galadriel desconfiando, sabe? Tipo assim, não, por que ele tá cavalgando tão bem, tão rápido? Então não foi de propósito, foi um erro de continuidade, feio. Pra mim tem um problema nesse último episódio que é mais estético, é uma decisão estética do roteiro também, assim, de como eles vão resolver o conflito internamente. Que é essa coisa de transformar meio um Doutor Estranho, um Sandman, assim, sabe? A resolução foi uma coisa meio cabeça, entrando, né? entrando dentro da própria mente, assim. E foi ruim, isso foi me tirando um pouco, porque eu acho os episódios anteriores eram tão expansivos e tinham batalhas e as pessoas corriam e era, sabe? E aqui ficou uma coisa, retornou pro passado, aí aquele barquinho ali já não tem mais conflito, a gente já passou por ele. Ela lá no campo florido com o irmão já parece que não tem mais graça. Então eu senti que foi um pouco anticlimático, sim, igual o Lucas falou. E era a oportunidade que eles tinham na mão de falar, não, agora nós vamos ter uma cena
boa, uma cena foda com a Galadriel e com o Sauron aqui. Os dois, mesmo ele aí no visual do Halbrand, todo bonitão, os dois vão ter um embate físico mesmo, assim. Põe eles pra brigar, né? Põe eles pra brigar, tipo, é o último Ia ficar episódio. lindo. O Sauron nunca aparece em Senhor dos Anéis, porque ele já foi derrotado, ele é meio que uma aura, assim, né? Uma ideia. Ele não é um vilão físico em Senhor dos Anéis, então você não pode usar ele fisicamente. Mas aqui você pode, porra. Então usa. O Eggers tá tremendo, né? Viu esse último episódio e falou assim, pega o Homem do Norte lá, pega o final do meu filme e faz aqui. Porque dava certinho, colocar a Galadriel toda suja de poeira, assim, lutando com o Eu acho que eles podiam Sauron, até ia ficar brigar lindo. na cabeça dela, mas assim, que eles tivessem uma briga física dentro da cabeça dela. Sim. Sabe? É que foi quase um romance, né? foi Teve uma coisa meio... Eles flertaram com a ideia deles eles iam ficar formarem um juntos, casal. né? Porque teve uma tensão sexual ali entre os dois desde o começo. E é legal, eles mantiveram isso até o final. Faz sentido, fecha bem essa ideia que eles tiveram. Pra nossa empolgação, né? Parece que perde um pouco o clímax, sim. Gusta, já responde, já emenda o que você acha tecnicamente da série, sabe? Direção, fotografia, CG, essas coisas. Não, eu acho lindo. Eu até comentei que, apesar de achar linda, eu acho muito plástica. Eu sinto falta de texturas, assim. Às vezes eles vão lutar, ou às vezes eles acabaram de sair de uma batalha, e a vestimenta tá intacta, ou não tem sujeirinha, não tem pó, a armadura tá muito limpa. Então eu sinto que a preocupação estética era de tornar tudo muito plástico, tudo muito limpo. Talvez o CG fez isso, às vezes a pós-produção que limpava também um pouco as coisas. Não sei onde foi que eu senti essa estranheza. Porque eu acho que nessa pegada aqui, essa pegada mais medieval, ela precisa ter uma sujeira, né? As pessoas não tomam banho, né? Todo tempo. As armaduras não são limpas a todo momento. Os cascos do cavalo lá fica tudo de barro até no topo. E, inclusive, no Peter Jackson, você volta lá pros filmes e tem a textura. E é um marco do CG, né? Então, apesar deles terem muito CG no filme, o Gollum hoje, se parecer um videogame, ele funciona, o restante ali funciona. É tudo bem prático, né? Essa questão de ter sujeira nas coisas, de ter risco, de eu ter... ainda acho o Gollum muito bom, até hoje. Eu acho já videogame já. Hoje não, Acho que tem não muita, consigo. eu acho que tem muita coisa que ficou feia. Feia sim, né? Foda falar feia, mas que ficou datada nos filmes do Senhor dos Anéis. Pra mim, o Gollum não é uma delas. Eu eu gosto, acho assim. o brilho dele muito artificial já, dá assim, pra sabe? É ver um mais brilho. artificial, Ele também não... a luz dele não é tão boa Eu quanto acho os CGs o de Dobby hoje. do Harry Potter, eu ainda acho ele bom até hoje. Melhor que o Gollum. Porque tirou de um saco de aveia, assim, né? Ele fica é meio mais tudo fácil, empoeirado. Ele é mais opaco. Ele é mais opaco, assim. Eu acho que o Dobby tem alguma coisa de prático, né? É O isso que eu ia Gollum falar. não O tem. Dobby ele tem um animatrônico lá. Gusta, pantufas pra primeira temporada de Os Anéis de Poder, expectativas pra uma segunda temporada. Você acha que essa série atingiu o que ela queria ou ela ficou abaixo do que ela esperava? Eu vou dar 6 pantufas pra Anéis de Poder. Como entretenimento, ela conseguiu gerar conversa entre quem é fã. A comunidade tolkiana ali, né? Tolkieniana, se mobilizou pra falar dessa série. Eu sou muito fã dos livros, sou muito fã dos cânones. Me distanciei muito. A última vez que eu li foi em 2012, 2011, então faz mais de 10 anos que eu li Senhor dos Anéis, então eu me distanciei muito do cânone e eu fiquei um pouco perdido, mas eu fui retomando aos poucos, inclusive vou continuar lendo, vou continuar procurando as coisas, porque eu acho que foi uma retomada importante para as histórias do Tolkien. Você ter esse reconhecimento de orçamento é você falar pro seu público, você falar pro seu fã que você se importa com aquela história, para além de qualquer outra pretensão ou arrogância que a gente comentou aqui. Eu acho que eles cuidaram bem da história, eles estão protegendo a história de todos os percalços assim que ela poderia ter, apesar dela ter vários problemas de tom, de roteiro, de ritmo. Eu acho que o principal problema não é nem o roteiro em si, porque se você pegar a história, as coisas se encaixam, mas o ritmo é muito ruim. As coisas não acontecem no momento certo, os núcleos não estão posicionados a ponto de prender a gente e surpreender a gente nos momentos certos. Não é só o roteiro, é como você encaixa o roteiro na montagem, é o ritmo mesmo. Esse pra mim é o pior deslize, e um elenco bem meia boca, né? Assim, eles são nomes importantes, assim, a gente vê que, por exemplo, o Ismael Cruz, a Morfid, eles não são tão imensos, mas eles são nomes, assim, bons, sabe? Eles deveriam ter escalado pelo menos uns 3, 4 atores maiores pra segurar um pouco mais a história, mas eu não tenho
tanto a reclamar do elenco, sabe? Eu acho que é mais a argamassa que era pra colar todo mundo que ficou faltando. A Galadriel eu tenho um pouco de ranço, pra ser bem sincero, porque eu acho que ela é um pouco antipática. Mas aí vem os tolkienianos falar que é porque é elfo, e elfo é chato, elfo é sério, elfo teve muitas marcas legal, da vida. Mas ele era meio sisudo, lembra? Ele era meio chato, era sisudo, assim, também. Mas ele era tipo um Daemon, assim... A gente gosta. Isso. Ele caía nas piadinhas do Gimli, né? Ele entrava aquela rivalidade a Galadriel, não. Ela é meio blasé. Mas você vê lá, a Galadriel lá no Senhor dos Anéis, ela é blasé. O paralelo do Legolas não é a Galadriel. O paralelo do Legolas é o Elrond, sim. Né? Assim, a Galadriel lá no Senhor dos Anéis é blasé. Ela é meio... É a Kate Blanchett, né, que faz ela. Blasezíssima. Ela tá bela. Chegou rica, cheia de ornamento. Eu acho que eu não vou fazer uma personagem blasé. Mas é isso, assim, gente. Eu acho que eu vou dar 6 na média da nossa escola. É 7 pantufas, tá? Então eu tô dando um pouco abaixo da média. Com aquele recadinho de melhore e prolixo. O professor... Esses dias eu vi um meme de um professor que escreveu assim... Aluno... prova prolixo, alguma coisa assim, teste ficou prolixo. Aí a mãe veio reclamar, falou assim, como assim você mandar pro lixo? A prova, ela fez um escândalo e era tipo assim, prolixo, né, apenas. Mãe, venha você é um também, defeito da série. Lucas, pantufas, a série atingiu o que ela esperava, as expectativas dela, na sua opinião, o que esperar para a próxima temporada? Eu vou fazer igual o Gustavo, não vai ter como eu escapar dessa. Vai ser 6 pantufas também. Porque no geral eu gosto do começo e do final, mas pra mim a série se embanana demais, ela perde o ritmo, ela fica muito lenta, e não é aquele lento que as coisas vão se desenvolvendo devagar, é onde as coisas não se desenvolvem, elas param. Literalmente. E você perde o interesse na série, no meio dela. Eu perdi total o interesse, assim, no meio. Eu fui recuperar ali no episódio 6, que o 7 já caiu de novo, no 8 já gostei de novo. Então, pra mim, tem 4 episódios muito bons, de 8. Gostei da metade dos episódios, e a outra metade foi muito parada. Já que eles tomaram essa decisão de, nós vamos gastar o nosso dinheiro todo em marketing e CGI, e o resto nós vamos contratar qualquer um pra colocar de showrunner, qualquer um pra fazer o roteiro, e atores que ninguém conhece. Meu amigo, então pelo menos vocês deviam ter posto um pouquinho de dinheiro em uma coisa que o Gustavo falou, que eu acho que ia ser a cereja do bolo, não ia estar tão mal assim, que é uns 3 atores bons mesmo ali. Você pega 3 atores... Peter Jackson. Peter Jackson. Você pega 3 atores que são mais conhecidos e que conseguem segurar o rojão ali, cara... Eles iam dar conta de muita coisa que fica ou verborrágica ou que fica desinteressante, assim, na série. Eles iam conseguir segurar pelo menos um núcleo de personagens ali. Mas a gente tem atores bons aqui. Eu gosto da Megan Richards, que é a atriz que faz a Pop. A Galadriel, realmente, né? Não tem como. Não peguei esse ranço todo, não, mas ela é apática. Entojada. Ela é muito entojada. Gosto do Robert Aramayo, que é o Elrond, e do Durin também. Então, assim, eu acho que tem atores bons. Acho que o cara que tá fazendo o Gandalf lá, né, o estranho, ele também manda bem quando ele precisa se impor como Gandalf ali no final, ele até consegue mandar bem. Não é o Ian McKellen, né, a gente sabe disso, mas então a gente já não cria tanta expectativa, mas eu acho que ele conseguiu. Então, assim, tem atores bons ali, que se você entregar um roteiro bom, se você falar, não, beleza, vamos dar mais uma atenção aqui pra direção, vamos amarrar as coisas direitinho, manter o foco aqui em 2 linhas aqui, 2 jornadas de personagem e vamos amarrar tudo no final. Eu acho que falta isso. Eu espero que eles, minha expectativa pra segunda temporada é essa, é eles conectarem melhor a história. E eles estão com a faca e o queijo na mão pra fazer isso, porque ela encerrou bem. Eu tô com a jornada do Gandalf da Nori aqui, já tenho estabelecido que o Sauron foi lá pra Mordor, vai começar ele virar o Sauron que todo mundo conhece, e a Galadriel vai estar ali decepcionada, ali na terra dela, com os anéis, com o Celebrimbor, tentando se reerguer ali depois de tomar essa surra aí. Em cima do barco, triste. Essa surra do público, do Sauron, de todo mundo. Enfim, você já tem 3... Estabelece esses 3 núcleos aí, desenvolve isso legal. E pra mim eles têm que dar mais atenção pro roteiro. Manter o ritmo da série, não ficar tentando forçar ser épico demais, manter o interesse nos personagens, traz gente com carisma, traz gente que vai ser bem desenvolvido e a série vai conseguir ir pra frente. Mas no geral, vou de 6 pantufas também, porque eu acho tecnicamente, visualmente muito bem feita, gosto da abertura da série, né, dos 2 primeiros episódios. Não sou fã, assim, do Tolkien, nunca li nada do Tolkien, a única coisa que eu já vi foi a trilogia original e gosto muito dos filmes. Nunca vi nem o Hobbit, eu acho chatíssimo o primeiro filme do Hobbit, nem quis ver os outros, mas eu tenho esperança com essa série ainda, eu gosto muito desse universo, né, então assim, eu acho que no geral
Tem muita coisa ali que é pra fã, tem muita coisa que às vezes as pessoas não vão entender, mas dá pra ajustar. A gente vê que é só falta de sentar e falar, peraí, vamos organizar isso aqui. Melhorando esse roteiro aí, acho que eles estão com a faca e o queijo na mão pra fazer uma boa série mesmo. Eu vou dar 5 pantufas. Eu acho que tem muito espaço pra melhorar, muito mesmo, e eu acho que a expectativa foi excessiva pro que se apresenta aqui. É uma série ruim? Não. É uma série boa? Também não. É uma série ok. E não dá, a gente esperava muito mais do que isso, com tudo que foi criado, com a quantidade de dinheiro, quanto tempo eles estão tentando mexer com isso, investimento a longo prazo, e nós já sabemos quantas temporadas nós vamos fazer, e quanto a gente vai gastar, e quem vai mexer. Eu acho que tinha muito espaço pra ser muito melhor. É muito complicado quando você não consegue empatizar com personagem nenhum. E empatizar não é só gostar, é você odiar também, é empatizar de certa maneira, Você né? entender as motivações. E você não tem nenhum nem outro aqui. Você tem um monte de personagens muito blasé, muito sem graças, muito mal desenvolvidos numa história que tá tateando. Eu acho que tem bons momentos, um bom momento no 6º episódio, alguns bons momentos no 8º episódio. Eu acho que os 2 primeiros episódios são legais, assim, especialmente o primeiro. Eu acho o primeiro melhor do que o segundo. A gente já tinha muita expectativa. Quem for ouvir o nosso episódio inicial também tá lá, vai ver que a gente tinha muita expectativa. E de nós 3 aqui, eu acho que foi quem mudou mais posicionamento com relação àquele primeiro episódio, porque eu fiquei bem decepcionado, assim. Eu esperava bem mais e o que eu recebi foi muito pouco. Especialmente porque, de novo, a Amazon se colocou num problema de colocar essa série pra acontecer ao mesmo tempo de A Casa do Dragão. E foi um problemão porque a comparação que poderia ser evitada, ela se tornou inevitável. E aí eles tomaram uma rasteira, porque a gente tem um grupo muito novato, amador, cuidando de Anéis de Poder, e a gente tem um grupo muito experiente que conhece o universo com a palma da mão, cuidando de House of the Dragon. E a diferença é muito gritante. Você vê isso na hora de assistir as 2 séries, a diferença é muito gritante. Porque até quando House of the Dragon tá ruim, ela é mais impactante do que Anéis de Poder, em termos de personagem, de carisma e de andamento de história. Então, assim, tem espaço pra melhorar? Tem, sempre tem, até porque no ano que vem esses caras já vão ter 1 ano de experiência no currículo. Agora eles têm 0 ano de experiência no currículo. Então eles já vão ter aprendido muito, eles vão fazer uma leitura de o que as pessoas não gostaram, como é que a série foi recebida, o que dá pra melhorar, como é que dá pra desenvolver os personagens. Certamente vão arranjar melhores consultores, já vão ter um material de base pra andar pra frente, sabe? Pra falar, não, algumas coisas a gente tem que melhorar. Então eu acho que vai melhorar. Eu acho que tem tudo pra melhorar. O orçamento não abaixou, o streaming continua confiando neles, porque a Amazon e o Jeff Bezos não tem mais onde jogar dinheiro, então continua tendo dinheiro. Então eu acho que tem tudo pra melhorar, mas o resultado é muito, muito, muito aquém do que era a minha expectativa, do que era o esperado. Eu acho que vai ter coisa que vai funcionar bem pra quem é fã do Tolkien, mas não vai funcionar nada pra quem não é. Isso é um problemão pra quem precisa de muito público. Você tem muito dinheiro, você precisa de muito público. Tomara que ano que vem essa série não compita com House of the Dragon. O mais provável é que não tenha House of the Dragon ano que vem, né? E é possível que já tenha os Anéis de Poder. Então, talvez isso já facilite um pouco pra eles, mas eu acho que tem espaço pra melhorar. Só que o resultado é ok. Não é a pior série do mundo, tá longe de ser a melhor. Então, 5 pantufas. Uma série ok, tem uma nota ok pra mim. Meio do 5 caminho. pantufas, Na meio média. do caminho. E aí, pessoal? Já assistiram a primeira temporada de Os Anéis de Poder? Gostaram? Detestaram? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau! Tchau, Lucas. Tchau, galera! Mantendo o nosso ritmo hiper mega medieval, na semana que vem a gente vai ter o nosso veredito sobre House of the Dragon, sobre a primeira temporada de House of the Dragon. Então fica aí com a gente. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music. E terça-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. Edição de Luiz Leão.